Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Tenente Renan Cruz e hoje vamos continuar nossa aula de número 11, tá bom? Estamos entrando então aí em outro período, em outro estilo de pintura, tá joia? E vamos começar então a nossa arte barroca. Hoje novamente estou gravando de casa, né? Então por isso não temos aí o webcam, tá joia? Mas não tem problema que o foco aqui são nos quadros, beleza? Bom, tem até, porque até tem, né? Mas fica muito ruim essa do computador. Não dá certo, não. Mas vamos seguir adiante porque importa. Então, falando da arte barroca, é sempre muito extremamente importante a gente apontar duas coisas, tá joia? Sempre. Contexto, tá bom? O contexto vai dizer mais ou menos a produção artística, tá joia? E também o próprio artista. Porque o artista, ou ele produz a partir do que ele vive naquele contexto, ou a arte que está sendo produzida naquele contexto, ele fica pé da vida, não gosta mais e segue para outro caminho, faz novas pesquisas, beleza? E assim se desenvolve a arte. Ou o camarada é meio que protesta contra aquilo e faz outra coisa, ou o camarada vê o que está acontecendo e produz também, tá joia? Então, para a gente falar do contexto do barroco, né? A gente vai começar entendendo que tem um período que é conhecido como maneirismo, né? Que o nosso livro, infelizmente, não fala sobre ele. E muitos livros didáticos, na verdade, não falam, porque não consideram bem um período, como posso dizer, um estilo de pintura, tá joia? Mas vamos passar aqui rapidinho, tá joia? Né? Porque ele é um período muito curto, é um estilo de período muito curto. Né, vai de tipo 1520 a 1600, 1610, na transição da Renascença para o Barroco, tá joia? Que é o maneirismo. O que acontece? Um estilo de curto período de tempo conhecido por quase romper com a mentalidade dirigida por regras e apresentar uma arte mais perturbadora, exagerada e sofisticada. Do que a gente falou agora há pouco, né, de que o contexto ou é a exaustão do artista, quando o artista não gosta mais do que está acontecendo, é o que acontece no maneirismo. Antes de chegar no barroco, essa transição, essa ponte para o barroco, né, acontece que teve artistas aí que olhou assim para a arte que era produzida, cheia de regras, aquela arte do Renascimento toda geométrica, com tamanho de precisão perfeita. E o artista falou, não quero isso aí, não é isso aí que é o mais belo. Né? Então esse aqui, por exemplo, Parmigianino, esse aqui é o seu autorretrato, num espelho convexo, né? Ele é um desses. E ele já começa assim, se o próprio autorretrato a gente vai enxergar a mão dele gigante aqui. Tudo bem que é um espelho convexo, mas a mão dele muito maior e totalmente desproporcional ao seu corpo. Ele é um camarada que vai justamente contra esse ideal de beleza na Renascença. Uma das suas obras, a mais famosa, na verdade, que muita gente conhece, né? Essa aqui, Virgem de Pescoço Longo. O que acontece? Se a gente observar, essa mulher aqui é muito grande. Olha o tamanho realmente o tamanho do pescoço dela, quase uma girafa. Meu irmão, olha aqui. A mão dela, os dedos dela, a gente percebe que todo o corpo dela é super alongado, né? Então temos a Virgem de Pescoço Longo. Tá bom? Então aqui, 1535. No alto da Renascença ali, saindo do século XV para o XVI, tinha muita coisa muito precisa ainda, né? Leonardo da Vinci com aquela coisa de... Leonardo da Vinci também que é mais 1498, 1500, mas que seja. Aquela coisa do homem vitruviano, em que a gente tinha as medidas perfeitas, tudo mais, né? O ideal. Aí o camarada chega aqui e fala, não, isso não quer dizer que é bonito, não. Bonito também pode ser isso aqui, ó. Ele chega e aumenta o corpo. Se essa mulher ficar de pé, certeza que o umbigo dela fica aqui, ó. Se pintar ela de azul, é o Avatar purinho, sem a menor dúvida, né? E assim, a gente vai observar que os anjos, né? A perna do anjo é super grande, né? É tudo muito alongado. Então, assim, quando se fala do maneirismo, essa transição para o barroco, o maneirismo foi uma arte meio que de protesto mesmo, né? Então, essa transição para o barroco ocorreu esse certo protesto, tá bom?
pintar em oposição ao Renascimento. A gente tem esse camarada aqui, não sei nem o que ele está fazendo aqui, né? Mas a gente tem essa coluna aqui que não dá em lugar nenhum. Ou seja, não está querendo dizer que tem que ser perfeitamente ligado no teto, tem que ter... Não. Ele está dizendo, ó, esse camarada aqui é pequeno mesmo, entendeu? Não está fazendo nenhuma transição de imagem em que tenha perspectiva, não. Não interessa, né? Esse braço do menino aqui mesmo, né, é que nem o braço de Jesus na Pietà, né? O braço de Cristo, a descida da cruz. Beleza? Então o maneirismo é isso, tá bom? Aqui é um outro exemplo da alegoria do triunfo de Vênus, tá joia? Né? Que aqui, além do... A gente não tem tanto alongamento como a gente pode enxergar, mas a gente tem essa coisa de contorção. Olha esse cupido, né? Ele está totalmente retorcido, beleza? Hoje a gente não vai focar nessa imagem, não. Tem muita coisinha aqui que dá para falar, né? Essa menina segurando a maçã, como a metade do corpo da serpente, esse como a representação do tempo, né? Ó, opa, esse barulho é meu transformador que tá ficando doido. Tem que jogar uma água benta nele. Mas vamos seguir adiante aqui. Opa, calma aí. Liga não, gente. Agora pronto. Daqui a pouco eu dou um tapa no transformador e o transformador funciona. Esse aqui eu não vou tirar não. Vou editar não. Segue adiante. Vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo, né, que é o Rapto das Sabinas, de escultura nesse período, nessa transição, tá bom? Escultura maneirista. O que acontece? Não tem aquela perfeição centralizada, formato de triângulo às vezes, né? Aqui a gente tem corpo, não tem, assim, que eu posso dizer mais, também não tem aquela coisa do corpo humano de uma maneira perfeita. A gente vai ter aqui corpos em posições que são humanamente impossíveis, né? Algumas são até possíveis, de fato, mas assim, a retorção do corpo aqui atrás, por exemplo, né? O Rapto das Sabinas mesmo aqui. Tem toda essa, como posso dizer, toda essa composição corporal. Não é aquela coisa muito idealizada. Por exemplo, como se a gente pegasse o Davi de Michelangelo, não sei se vocês lembram, né? Aquele ideal de mostrando o corpo como beleza pura. Aqui não. Aqui vai retorcer, contorcer e tudo mais. É uma arte de protesto. Beleza? Vamos seguir adiante, que temos um bom conteúdo pela frente. E passando então do maneirismo, né, então, o que não é considerado no nosso livro, mas muitos historiadores consideram como um período, apesar de curto, a gente vai para o barroco, né? E o que significa a palavra barroco, né? Olha só, a palavra barroco relaciona-se com defeito e exagero. Era inicialmente um termo depreciativo criado pelos críticos da geração posterior. O pensamento desses críticos: estilo feio, deformado, exagerado, distorcido comparado ao Renascimento. Esse era o pensamento. Barroco, do grego boros, peso, né? Que quer dizer aquela arte pesada. A gente vai ver esse peso logo. Outra designação, Espanha e Portugal, é o que está no nosso livro, inclusive, é o barroco, né? Como pérolas imperfeitas, pérola irregular, defeituosa. Tá joia? Então, assim, a palavra, o nome do estilo, lembre-se que ao período não se tinha o nome do estilo, né? Mas sempre vai chegar um historiador, vai dar as impressões dele e vai dar o nome que ele quiser. E alguém, né, as pessoas podem aceitar ou não. E no começo os historiadores realmente, um deles, tá, até que o nome, esse caboclo aqui, ó, Jake Burckhardt, né, ele que inclusive chamou o período renascentista de renascentista. A princípio era arte clássica, ele chamou de renascença, né, considerou todo o contexto e tudo mais. Ele mesmo falava que barroco era uma arte defeituosa, em que era feio, e que o renascimento era negócio, era quase uma decadência. Só que aí em 1915 o aluno desse caboclo aí, esse Eric Hofling, ele estudou bastante essas diferenças, estudou as diferenças do século XVI e século XVII, né? E na sua obra Conceitos Fundamentais da História da Arte, né, ele afirmou o barroco. Opa, esse O aqui tá errado, hein? O barroco é nem o esplendor nem a decadência do classicismo, e sim
uma arte totalmente diferente. Ele considerou o barroco como totalmente diferente, não necessariamente uma decadência do classicismo, né? Ou seja, da Renascença, tá bom? Isso é só um fato, tá joia? Mas o barroco, no final das contas, vocês vão ver que é show de bola, é top de linha e eu gosto muito. Então vamos lá, falando da arte barroca, apesar de ter sido muito jogada de lado, diremos assim, por alguns historiadores e outros gostam demais, olha só. A arte barroca juntou a técnica avançada e o grande porte do Renascimento com a emoção, dramaticidade e intensidade do maneirismo, né? O maneirismo, para gerar uma certa emoção, um certo drama, ele mudava, né? Como a gente viu naquela Virgem do Pescoço Longo, dava uma esticada ali no corpo ou distorcia as coisas, tá joia? Para gerar uma certa intensidade e emoção. O barroco, como vem como evolução, ele vai misturar essas coisas. Então vamos lá, o maneirismo, primeira reação mais intensa e revolucionária e desordenada contra a certeza do Renascimento. Já o barroco, esse choque já havia ocorrido, essa primeira reação já havia ocorrido. Então tem a consolidação do conhecimento. O que isso quer dizer, né? Consolidação do conhecimento. É quando a gente tem a permanência do conhecimento do Renascimento e o acréscimo da emoção. Gosto muito dessa imagem, né? Da razão e emoção. Olha só que é interessante. Isso é muito interessante e eu acho muito bacana. É importante a gente entender que quando se troca um período, não quer dizer que do dia para a noite trocou esse período, tá joia? Eu costumo dizer que é que nem celular. Tem gente que usa aqueles tijolão até hoje, tem gente que usa aquele celular de flip, né? Então, assim, quando o iPhone, por exemplo, lançou o touchscreen, na época não tinha, era só um botãozinho, o iPhone lançou o touchscreen, muita gente começou a usar o celular de touchscreen. Porém, muitas pessoas continuaram usando o celular sem touchscreen, né? Quer dizer que mudou completamente, que todo mundo mudou? Não. Só quer dizer que a maioria das pessoas passaram a usar celular touchscreen, mas o outro ainda existia. Da mesma forma, muitas pessoas passam a acreditar ou preferir um estilo de pintura, né? Mas o outro ainda continua, nunca é abandonado. E a experiência que o camarada tem estudando os estilos que ele vive, que ele conhece ali, ele vai sempre acrescentar a sua experiência e melhorar a sua arte. Então o barroco é isso, é resultado tanto da Renascença, de todo aquele estudo da arte greco-romana, né? Com essa junção dessa primeira reação do maneirismo, essa transição para o barroco. Beleza? Se entendeu, tá ok. Se não entendeu, vamos entendendo que não tem problema não. Então, do contexto histórico, né, do barroco, vamos lá, olha só. O barroco, a gente está falando aí mais ou menos saindo do século XVI, indo para o século XVII. A Europa sofreu grandes transformações, né? Então, entre o final do século XV para o XVI, a gente estava ocorrendo ali algumas guerras, algumas monarquias crescendo, né? E aí, no século XVII já tem muitas transformações na Europa, de modo geral. Na ciência, aparecem as inovações históricas de Newton, Galileu. Na filosofia, Descartes com o lugar do homem no mundo, suas reflexões. E aqui, sublinhado duas coisas extremamente importantes, tá bom? Que na política, a gente tem essa ascensão de líderes e governantes autocráticos, e na religião a gente tem lideranças dos papas de Roma questionadas pela reforma protestante. A parte política e religiosa é extremamente importante no nosso contexto, tá bom? Olha só. Envolvendo a política, acompanha comigo aí, ó. Época em que os estados modernos já têm seus territórios estabelecidos e centralizados na figura do monarca. Ok, beleza. Os reis adquirem poder quase absoluto. Massa, beleza. Então, se o rei tem um poder quase absoluto, o rei também vai querer mostrar seu poder, né? E aí, nessa de o rei mostrar seu poder, então o rei também vai financiar a arte para mostrar, para afirmar para o povo que ele é poderoso, né? É o que a gente tem no exemplo aqui da França, né? O retrato de Luís XIV, né? Ou mais conhecido como o Rei Sol, beleza? Ou o Grande, beleza? Se a gente observar aqui a pintura
desse camarada. É interessante essa pintura aqui, né? Ele demonstra aí que realmente ele é super poderoso, né? Em que sentido? Essa seda aqui é a da mais top. Essa cor azul e dourado, esse tipo de coloração aqui, era uma pigmentação que não se conseguia adquirir. Era um tipo de cor de tecido que não tinha como conseguir. Para conseguir, tinha um processo muito longo, tinha que vir de outro país, sei que lá era extremamente caro. Então o camarada é pintado assim, denota seu altíssimo poder. E o que é mais legal aqui nessa obra, nessa imagem aqui, além de mostrar o poder do camarada, é que esse Rei Sol, né, o conhecido aí o Grande e tudo mais, né, é interessante que o Grande, ele era um cara muito pequeno. Ele era um cara baixinho. Por que eu tô falando isso? Porque observa aqui, ó, tem um salto alto aqui. Ele que inventou o salto alto. Olha aí, hein, meninas? Coisa doida, hein? Esse caboclo aqui inventou o salto alto. Ele era baixinho, queria sempre ser o grande, ou maior, queria mostrar poder, mas ele era baixinho. O que ele fez? Inventou o salto alto, para ele ficar um pouco mais alto, alguns centímetros, e assim sentir melhor também a sua postura e tudo mais. Beleza? Então, beleza. Na política, com a monarquia e tudo mais, a gente tem essa questão dos reis investindo na arte. Eu vou acelerar um pouquinho para dar tempo. Na religião, a gente tem a reforma protestante. Então, o que acontece? Martinho Lutero, né, ele quer liberar o povo dessa submissão ao Papa. Isso aqui está no nosso livro. Ó, a reforma protestante iniciada em 1517 abalou o poder da Igreja de Roma, levando a organizar a Contra-Reforma, na qual empreendeu uma revisão doutrinária. Definiram-se, então, normas para a arte nas igrejas, que deveria provocar emoção nos fiéis e introduzi-los à fé. Provocar emoção nos fiéis e induzi-los à fé. Veja bem, se com a reforma protestante a igreja começa a decair, então a igreja vai começar a investir na arte para puxar o fiel para a igreja. Tá joia? Em outras palavras, né, o que acontece com a igreja católica? Olha só, reformulando-se e expressando em novos conceitos por meio da arte. A igreja, né, ela tenta recuperar o seu povo, né, e combater a fé protestante. Então, para combater a Contra-Reforma, né, foram anunciadas aqui, ó, Contra-Reforma, né, anunciadas durante o Concílio de Trento, tá bom? E enfatizou o seguinte: a divulgação dos ideais religiosos por meio das imagens, tá bom? Com mais exatidão na apresentação das narrativas bíblicas e com obras que podiam despertar um fervor religioso renovado. Então, assim, a igreja queria mostrar, né, trazer o fiel para dentro da igreja, tá joia? Então, sendo com mais exatidão, mostrando as narrativas bíblicas mais precisas, né, em que as pessoas se encantassem, se impressionassem e ficassem na igreja e gostassem de ir na igreja. Lembrando que naquele período não tinha filme para assistir, não tinha cinema, né? Não tinha um lazer muito grande. Então, dentro da igreja, onde as pessoas com menores condições, digamos assim, tinham possibilidade de olhar e ver quadros maravilhosos, as pessoas iam com certeza, tá joia? Em suma, a igreja buscava, promover uma arte de testemunho e catequese, ajudando a igreja a tomar seu lugar. Não queria perder seu poder, né? E financiar muitas construções, primeiramente em Roma, para atrair mais fiéis. Primeiramente em Roma. E por que primeiramente em Roma? Roma foi a cidade mais ligada ao Barroco, foi o centro internacional de produção e debate artístico. Lembrando que havia uma rota dos peregrinos, não sei se a gente vai falar nisso mais para frente, mas na rota dos peregrinos as pessoas basicamente passavam ali em Roma e estudavam toda a arte greco-romana, estudavam todo o conhecimento, né? Sempre ia para Roma. Roma é tipo o lugar, entende? Os artistas de toda a Europa iam a Roma para estudar as antiguidades clássicas e a arte da alta renascença, crenças aos ambientes de trocas culturais das cidades, os ideais e características visuais do barroco se espalharam pela Europa quando os artistas voltavam para casa depois de suas peregrinações criativas. Peregrinações criativas. Aqui eu falei agora de rotas e peregrinações. Eu falo meio embolado, mas eu acho que tá dando para entender, né? Olha só. O camarada, os artistas da Europa todinha, ia para Roma nas suas peregrinações criativas. Por que criativas? Porque eles iam estudar e tentar criar a partir do que eles aprendiam. Quando eles voltavam para casa, eles
trabalhava aquilo que eles aprendiam. E se a igreja constrói em Roma, né, faz suas construções, suas artes maravilhosas, tudo mais, o artista vai levar para os outros países, né, aquilo que ele aprendeu em Roma, né, essencialmente a fé cristã também, beleza? Por isso investimento começa em Roma. E aí, vamos lá, para a gente ainda chegar no Barroco, é importante a gente falar desse cara, Michelangelo. A gente já falou dele, né, na aula retrasada, tá joia? Mas Michelangelo, muitos consideram ele como maneirista também, apesar de renascentista, também maneirista. Por quê? Né? Como renascentista, a gente tem, por exemplo, Pietà, com esse formato triangular, tudo mais. A gente observar os detalhes aqui de Jesus, essa obra mais conhecida dele. Né? Ele até assinou o nome dele aqui no meio, não dá para ver. Maria é apresentada como forma com a idade similar de Jesus, para dar uma suavidade, apresentar uma mulher jovem, né? A parte de trás não é esculpida, mas essa obra é maravilhosa, aqui como renascentista. Acontece que esse mesmo camarada, a gente sabe que ele pintou o teto da Capela Sistina, né? E ele também pintou na Capela Sistina, 25 anos depois, o Juízo Final. Quando ele pinta o Juízo Final, é meio que um anúncio, né, do novo estilo que está para vir. Porque vai aparecer aqui uma quantidade de figuras, composições, ou qual é a forma que a gente falou do maneirismo, não muito com precisão total, não com exatidão, com distanciamento geométrico, mas a gente vai ver aqui, ó, com certas contorções, não tá meio que espalhado, quase que uma bagunça aqui, beleza? Pra gente adiantar, a gente vai ver aqui que, se comparado aqui 25 anos antes, o teto da Capela Sistina, a criação de Adão, né? Aqui, ó, a gente vai ver que ele busca de fato um ideal de beleza baseado no equilíbrio das formas da composição da cena. Então, Deus criando Adão, esse toque no dedo um do outro assim, tá joia? E a perfeição do homem, né? Então, a gente tem, ó, clareza, ordem, sobriedade, crença no ser humano, né? Deus acreditando, criando um homem, né? Um Deus bondoso que transmite vida. E já 25 anos depois, com o juízo final, a gente já encontra a questão mais de desespero, a pena, severidade, né? A condenação de Cristo sobre os infiéis, Cristo aqui no meio. Essa posição de Cristo, assim, meio que condenando quem vai para o inferno. O povo que está aqui na barca, querendo subir, caindo para o inferno. As pessoas que estão sendo salvas, se abraçando e subindo. Então, as cenas de ordem celestial contrastam com as da terra e as do inferno. A gente tem um inferno aqui, a terra em si, e as pessoas subindo para o céu. Tá bom? Então aqui a gente já não tem mais aquela coisa de ideal de beleza humana. A gente tem um pouco diferente, a gente tem uma certa bagunça, assim, diremos assim, tá joia? Nós temos aí ainda 7 minutos. Ai, meu Deus, mas vai dar tempo. E a gente vai falar de um camarada hoje, que é Caravaggio. Tá joia? Gente, temos ainda Tintoretto, temos outros camaradas para falar que a gente fala na semana que vem, mas hoje especialmente Caravaggio. Tá bom? O que acontece? Caravaggio, ele nasceu em Milão, né? E depois ele foi atuante muito em Roma, Nápoles, Malta, Sicília. Tudo isso porque ele foi fugindo de lugar por lugar. A gente explica por quê. Beleza? Caravaggio é o nome da aldeia natal da sua família. Tá bom? Acabou sendo escolhido como seu nome artístico. O nome dele é Michelangelo Merisi, somente, tá joia? Já tinha mais alguma coisa aqui. Michelangelo Merisi alguma coisa, eu não lembro. Mas que seja. Ele nasceu em Caravaggio, foi para Milão. De Milão, perdeu o pai com 6 anos, voltou para Caravaggio. E lá acabou sendo acabou colocando o nome de Caravaggio, né? E aí, o que a gente tem em Caravaggio? Ele sempre procura pessoas do povo. Ele é um cara naturalista. Para ele não havia identificação entre beleza e aristocracia. Caravaggio trabalhava a luz de modo revolucionário. Isso aqui é extremamente importante. A gente vai ver que as telas dele é basicamente um cinema. Eita, aqui tá errado, hein? Ela não aparece nas obras. Aqui aparece nas obras.
Olha só, não vi. Ela não aparece nas obras como um reflexo da luz solar, mas é criada pelo artista para dirigir a atenção do observador à cena. Esse aqui é um trecho que eu tirei do livro, que é referente à luz, como ele trabalha a luz. Ela não aparece assim como reflexo de luz solar, mas ela é uma luz direcionada, é quase uma tela, é quase uma, como posso dizer, um teatro. O artista ficou conhecido como fundador do estilo denominado luminista, não é iluminista, é luminista, né? Pelo uso da dinâmica da luz. O efeito claro e escuro presente na obra de Caravaggio, gerando, né, que é gerado pelo luminismo, contraste entre luz e sombra. Também foi chamado de tenebrismo, uma vez que as figuras aparecem sempre em voltas de trevas. Muitas vezes também é chamado de caravagismo. Mas olha só, Caravaggio, ele ficou muito ruim, digamos assim, quando foi para Caravaggio e tudo mais. Ele é um cara que não tinha muita grana. O que ele fez, né? Vou para Roma, né? Foi para Roma tentar a vida e tudo mais. Chegou lá, dizem que isso aqui é um autorretrato dele, né? Pintando Baco, Baco doente, que era mais ou menos como ele estava. Era um cara que passava fome, não estava muito legal, não. Acontece que esse caboclo aqui, ó, o Cardeal del Monte, era um cara super rico, né? Ele tem um palácio dele em Roma, Itália, ainda tá lá. Eu não lembro esse que sede de que é agora lá, tá bom? Mas esse cardeal, ele investia na arte. Então ele investia em muita gente. E ele tinha músicos, jovens, tudo mais. E o que acontece? Na casa dele, ele acabou em Roma chamando Caravaggio para morar com ele, né? E ele dava comida, tudo mais, babá, e Caravaggio estudava e produzia sua obra. E aqui é um quadro em que Caravaggio desenha Concerto de Jovens ou Os Músicos. Dizem que é Caravaggio aqui. Aqui já começa a aparecer uma certa iluminação direcionada a esse povo aqui, para o que importa, né? Aqui uma outra obra dele, Os Jovens Cestos de Fruta. E nesse começo aqui, em 1590 alguma coisa, né, ele tem essa produção mínima assim, tudo mais, bacana. Aqui é como se fosse representar o efêmero, ou seja, a juventude, as frutas, as flores, tudo isso é passageiro, tudo isso vai passar, né? Mas a gente já enxerga uma iluminação que vem de algum lugar, né? Já começa a aparecer uma coisa meio que cinema mesmo. Aqui é uma obra dele de 597, muito top também, né? E aqui é uma informação importante. Ele usava características reais, belas, feias, agradáveis ou desagradáveis. Não importa, ele usava características reais. O que acontece quando ele foi para Roma? Lembrando, a igreja queria mostrar as obras bíblicas, né, situações e tudo mais, de maneira mais naturalista. E Caravaggio era esse cara, né? Essa obra aqui é tão naturalista que ela foi rejeitada. O que acontece? A morte da Virgem. Veja bem. Caravaggio, ele representa a Virgem com um cadáver normal, né? Tem gente que fala que essa Virgem era a morte da Virgem Maria aqui. Era uma pessoa que era amante dele. Outros dizem que era de fato um cadáver que ele pegou, né? Que estava morta no rio. E aí desenhou inclusive o pé inchado e desenhou exatamente como o cadáver era, já que a morte ele representa a pessoa sagrada ou não como morte mesmo, né? A maneira que ele retratou ela é muito pesada e a igreja não aceitou de jeito nenhum. Mas é interessante que a luz que vem como se fosse daqui, ó, gera uma dramaticidade muito grande. E por dentro da obra, a escuridão é forte. Então a gente tem esse contraste de luz e sombra, né? E a luz dá de fato foco no que importa. Tá joia? Aqui nessa igreja em Roma foi a primeira grande obra de Caravaggio, né? Ele acabou ganhando lá a possibilidade de pintar nas paredes dessa igreja essa obra aqui. Eita, meu relógio caindo do braço aqui. O que acontece? A igreja de São Luís dos franceses. A gente fica meio preocupado com a hora, mas temos 3 minutinhos, acho que vai dar pra passar, hein? Aqui é a primeira grande obra do Caravaggio. Caravaggio, então, pintou aqui a vocação de São Mateus e a gente vai enxergar essa luz vindo da janela e essa precisão, assim, do uso das pessoas aqui, por exemplo.
As pessoas representadas já tanto quanto mais velhas, não tão são mais reais, não é idealizado, tá joia? E essa iluminação cênica é o maior ponto mais importante do que a gente vai falar, tá joia? Bom, aqui é São Mateus apontando para si, tipo, eu é você mesmo, né? Essa obra aqui também, inspiração de São Mateus, se eu não me engano, ele fez uma outra versão também, que foi vendida e tudo mais. E temos essa outra aqui que ele começou, depois pintou por cima, essa aqui, tá joia? Essa, não sei se foi a última que ele fez, não tenho certeza. Ele fez duas, a igreja gostou tanto que tirou uma que tinha. Essa aqui, na verdade, tinha uma. Antes dessa aqui, tinha outra obra aí. Mandado tirar, porque a obra que ele fez aqui foi tão top que a igreja mandou tirar que tinha e colocou a dele no lugar, né? Ele pintando essas 3 obras, então, tá joia? E Caravaggio ficou assim totalmente conhecido. As pessoas falavam: nossa, eu quero um Caravaggio. Quem tinha Caravaggio era o cara, né? Porque o Caravaggio começou a ficar muito famoso porque não era normal essa pintura. Ele era um gênio, diremos assim, revolucionário. Não se tinha esse efeito teatral, essa luz cênica, mas Caravaggio que chegou com isso, tá joia? A gente vai passando aqui rapidinho para dar tempo. Conversando de São Paulo, Caminho de Damasco. A gente tem aqui Amor Vitorioso, né? Ele mostra o Cupido sobre os poderes terrenos, música, guerra, ciência, governo. Essa aqui também é muito top, o Incrédulo, né? A gente vai enxergar assim a representação real dele, os personagens aqui, por exemplo, com essa coisa da pele já um pouco envelhecida por causa do sol. Até coloquei aqui, ó, o artista buscava a verdade, nada era idealizado. Assemelham a trabalhadores normais, como pessoas que envelhecem e caminham sobre o sol, que sofrem, ou seja, humanas. Então a representação dele era de fato humana, ele não pegava o ideal, né? É muito capaz da pessoa pobre que vai na igreja e vê uma obra gigantesca, porque as obras eram grandes, uma obra gigantesca com pessoas iguais a elas, né, se sentiam melhor, porque se sentiam ali também. Isso é bem possível que acontecia. Por isso a igreja investiu bastante. Só que Caravaggio era muito doido, cara. O Caravaggio era doidão. O Caravaggio era um cara que se meteu um monte de briga, foi preso um monte de vezes, né? Aqui é Madonnas Peregrinas. Aqui, por exemplo, ele é tão doido que ele usou uma prostituta como modelo. Vai desenhar Maria, ele usa prostituta como modelo. E aqui a gente tem 2 pessoas ajoelhadas, né? E a gente vai enxergar aqui, por exemplo, os pés sujos, o rosto já envelhecido. Então, características de pessoas comuns das pessoas que iam à igreja. Isso chamava os fiéis. E a igreja queria investir muito nesse cara. E investiu de fato. Tá bom? A modelo é a Madalena Antonietti, né? E seu filho. Beleza? Aqui é a mesma modelo, tá joia? E se eu não me engano é a mãe dela, ou coisa assim, pisando sobre a cabeça da serpente, né? Então, a gente tem a auréola para mostrar que são pessoas santas, ok. Mas a pessoa é bem real. É bem real. Nada idealizado, é uma pessoa comum do povo. Tá joia? Aqui é a ceia em Emaús, né? Novamente, né? As pessoas envelhecidas. Olha essa senhora aqui, né? Olha esse caboclo aqui. Então, assim, a imagem é como se tivesse uma janela aqui em que a gente enxerga o fundo, não tem, totalmente escuro, quase isso. E a iluminação que apresenta aqui, cara, é uma cena de filme. Então, essa coisa de cenário, diremos assim, é quase que tivesse começado aqui. Essa ideia de jogo de luz, foco no que importa, sabe? Caravaggio foi revolucionário. Aqui, pra gente finalizar a aula, é Davi e Golias dele, então quase 1600 que ele fez, né? Aqui é uma outra representação de Davi e Golias, que foi pedido e tudo mais, e essa aqui é a última representação de Davi e Golias. Eu gostaria de falar muito mais de Caravaggio, mas infelizmente não tem tempo. Tem um vídeo no YouTube, por exemplo, vocês procuram lá, 50 fatos, coloca Caravaggio, tem um canal muito legal, né? Tem 2 pessoas que vão falar 50 fatos da vida de Caravaggio que eu acho que vale a pena ver. Tem um filme também de 1982, 86, coisa assim, que fala de Caravaggio. Porque Caravaggio de fato foi um gênio,
De fato foi um gênio, beleza? Né? E nessa obra aqui em que ele fez, Davi cortando a cabeça de Golias, aqui é um autorretrato dele. Tá joia? Na verdade, ele se envolveu em muita briga, cara. Ele era um caboclo doido mesmo, que dormia com faca e acabou matando uma pessoa também, fugiu para muitos lugares, foi preso diversas vezes e pedindo desculpa ao Papa ou coisa assim, ele mandou essa obra pro Papa. Davi com a cabeça de Golias, né? E mostra aqui o rosto dele, como se fosse o próprio rosto dele, sendo decapitado aqui de uma maneira brusca e a cara dele do como ele se sentia no momento, né? E tem muitas hipóteses do que pode ser, tá joia? Pessoal, eu dei uma acelerada bem grande aqui pra gente conseguir finalizar nossa aula, tá joia? Espero que você tenha gostado, tá bom? E a gente se vê logo logo, beleza? Valeu, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!